Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui novamente trazendo aqui um pouco de conhecimento que adquiri ao longo da minha vida. É uma preparação de uma madeira totalmente deteriorada, madeira de demolição peroba, né? E vou fazer uma moldura, já tinha dito isso, porém eu não tinha preparado a madeira para estar fazendo essa moldura. Então eu quero estar aqui compartilhando com você esse pouco de conhecimento. Já existe muitas pessoas que fazem isso, mas cada um tem uma forma de fazer, né? Tem muitos que passam a escova e tal, mas tem umas formas, cada um tem uma técnica, né? E a minha, o que ocorre? Eu preciso saber até onde a madeira está deteriorada, até onde eu posso entrar com uma máquina, como essa aqui, ou até onde eu também posso entrar com uma escova de aço, tá? E também, dependendo da madeira, pessoal, se ela não tiver uma ranhura que esteja de acordo com a sua busca, eu uso esses discos para fazer algumas ranhuras na própria madeira, dando um aspecto de uma madeira de demolição. Existem várias formas e tem muitos profissionais que já aderem a essas formas aí, tá bom? Um exemplo, eu vou chegar aqui, ó, você vê que ela tá... Quando você faz esse tratamento aqui, ó, pessoal, esse aqui, ó, com água, ele acaba ficando mais fácil de você trabalhar. A madeira se torna lavada, tá? Então, pessoal, eu vou pôr a máscara para mim não me prejudicar. Desculpa aí, mas eu vou ter que estar falando dessa forma. Espero que vocês estejam me compreendendo. Como eu ia falando, você pega com a água numa torneira ou com uma mangueira, né, despejando em cima da madeira, ele fica um aspecto lavado, dá um aspecto bonito. Porque aqui cai muita água, acumula com a sujeira, ela dá se fosse um tingimento devido à sujeira que a madeira acaba adquirindo, entendeu? E quando você faz ela seco assim, ó o pó. Então, ó, quando você faz ela seco, pessoal, ó o aspecto desse material. Tá vendo? Ó, aqui. Então dá uma diferença muito grande. Aqui esse aspecto é maravilhoso, muito bonito para você estar fazendo uma moldura. Mas e aí? Você tem segurança, né? Que a madeira ela ainda não está pronta para você fazer um trabalho duradouro, que é uma moldura de um quadro que eu estou fazendo. E você vê que ela ainda não está boa. Então, ó, isso aqui é tudo aquela fibra mais mole da madeira, né? Então você vê, eu tenho uma escova aqui bem fechada e aqui eu tenho uma escova mais aberta, né? Que é uma escova de aço. E aqui você vai percebendo. O que eu indico para vocês? Eu indico para vocês que se você quiser uma resistência maior na peça e deixar a peça com aspecto, você vê que aqui fica de uma forma, eu vou fazer aqui também, ó. Você vê como muda, tá? Pessoal, espero vocês estejam gostando aí da nossa publicação nas plataformas. Quero aqueles que também têm me acompanhado. Isso é um prazer. Tenho muita gratidão por todos vocês estar me seguindo aí. E a minha intenção é contribuir. E aqueles que são amantes e gostam de trabalhar com o material de demolição, sem agredir a natureza,
tá passando algumas técnicas. Você faz isso, pessoal, com uma mangueira, jogando água na superfície da peça, não ocorre essa questão do pó. Não sei se dá para você ver. Levanta muito pó. Então você tem que estar com uma boa proteção, tá? Para você não estar aí, de uma certa forma, sendo atingida por esse pó, que é um pó bem fino, e é um pó de degradação do tempo, né? Que tem muito fungos aqui, tá? Esses fungos é do tempo mesmo do material. E você vê aqui, ó, essa madeira, ela levou algum tipo de esfregão, onde você pode ver aqui, ó, ela tem um tom aqui bem diferente. Aí como que você faz essa retirada aqui, Raimundo? Aí eu vou estar explicando. Eu venho aqui com essa máquina e eu quero que vocês compreendam o seguinte. O tom dessa máquina, a velocidade, é pouca, ó. Não é muita. É pouca. Não aconselho você estar usando esse tipo de material em máquina de mão desse pote em velocidade alta para não correr risco de machucar, tá? Então a minha é leve. Aí eu faço isso, ó. Dou um pequeno toque, ó. Dou uns toques, ó. Tá? Quando eu dei o toque, o que que acontece? Eu tirei aqueles esfregão que tinha, tá vendo? Aí eu volto com a madeira, entendeu? E vou novamente, ó o tanto de pó, pessoal. Fuligem do tempo, desgaste do material. Esse pó, ele é bem fino. A minha intenção é fazer essa moldura ficar de uma forma bem antiga, bem velhinha mesmo, mas com resistência, né? Não sem resistência. Tirar toda a parte, né, que ela está, vamos dizer assim, podre, né, da superfície. Tá vendo? Ó. Olha aí, pessoal. Eu vou estar fazendo aos poucos, vocês vão acompanhando. E aqui teve também mais um esfregão, aqui teve outro esfregão, aqui teve um começo de fogo. Mas eu vou tirar a superfície mais. Você vai passando devagarzinho, não adianta fazer com muita violência, muita força, porque você não vai estar fazendo um trabalho onde você traz esse efeito de baixo relevo e de alto relevo para frente da madeira, tá, pessoal? Então é assim que você vai fazendo, devagarzinho. Eu preciso que essa moldura ela dê um aspecto bem bonito, que é isso que vai aparecer. É um serviço de paciência? É um serviço que requer que você tenha todos os equipamentos para proteger seu corpo, né, seus pulmões. Então o que que você faz? Aos pouquinhos que você vai juntando. Olha o tanto de pó que tem, meu. Isso é absurdo. E ainda não está pronto. Eu venho de novo e vou no esfregão, ó. Ó, eu não passo assim
Eu dou uns toques aonde eu quero. Aonde eu quero só. Aqui é uma superfície que já está morta da madeira. Tá? E olha como vai ficando. Aqui ele tem um tom. Você vê que aqui o tom dele é diferente daqui. Aqui tá bem resistente, certo? Aqui tá bem resistente. E aqui já não tá tão resistente, entendeu? Eu volto aqui, ó. E o que que eu faço? Ó, você vê, tem muito material. Isso aqui, pessoal, é tudo os veios da madeira que apodreceu. Se você não tirar, você não consegue fazer um bom trabalho. Ó, não precisa muito. Você vê que eu estou usando 2 escovas de aço, uma esmerilhadeira e uma escova rotativa, tá? Isso não é um serviço para pressa, mas o resultado é fantástico. Agora eu vou trabalhar esse lado aqui, ó. E esse lado, não sei se dá para vocês ver, ele não tem uma ranhura parecida com essa, é diferente. Você vê que é uma superfície que ela tá mais suja do que o desgaste que tem aqui na frente, ó, tá? Então o que que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou entrar com a escova. É uma escova, ó, de bem compacta mesmo, ó. E vou fazer a limpeza. Aqui eu tô fazendo só limpeza, tá? Vem aqui, ó, limpo um pouco. Esse pó, conforme você vai mexendo, ele vai ficando no ar. E se você não tiver uma proteção, ele entra no seu nariz e acaba a pessoa ficando resfriada, tendo alergia, sem necessidade. Aqui, pessoal, olha o que eu vou fazer. Tinha um disquinho fino aqui. 4 polegadas, fininho. E aqui pus um disco fino, como vocês podem ver. Eu tenho esse um pouco mais grosso. E tenho esse aqui um pouco mais fino. Esse mais fino é o que eu vou fazer, pessoal.
Então, como vocês podem ver aqui, eu fiz uns cortes, tá vendo? Vê se vocês conseguem observar, tá vendo? Peguei e fiz uns cortes simples, tá? E aí, o que que acontece? Agora eu vou passar uma escova rotativa, para que ele tenha um efeito de desgaste maior para aquilo que eu preciso, tá bom? Vou tirar o disco aqui. Vou voltar a escova rotativa. Eu tenho uma escovinha pequenininha que eu costumo usar, tem. Porque na medida que vocês vão trabalhando, pessoal, ó, você vê que às vezes eu trabalho tanto que a escova chega nesse ponto. Uma escova dessa chega nesse ponto, tá? Vamos ver se ela ainda vai me servir. Quem trabalha com marcenaria, pessoal, acaba adquirindo umas técnicas e usando alguns tipos de ferramenta que, se a pessoa não vê, ela não acredita. Aqui, deixa eu ver. Aqui, pessoal, eu já consigo mostrar um outro aspecto, tá? Não sei se vocês estão vendo. Tá vendo como mudou? Eu vou estar trazendo para cá, ó. E como que eu iniciei? Ó, como... Isso aqui foi o início, tá vendo? Fiz os cortes. E aí eu fui fazendo o efeito que ainda não está do jeito que eu vou querer, mas eu vou estar mostrando para vocês aos poucos. Tá vendo? O aspecto já ficou bem parecido com esse, ó. Concorda? Ficou bem parecido. E eu não tinha esse aspecto, mas agora já está bem parecido para me fazer a moldura. Aí, por cima, levemente, eu venho com essa escova, com os dentes mais separados, né? Dou uma passada para dar mais uma limpeza, sabe? Nessas partes mais aprofundadas. E volto aqui, ó.
E venho de leve com esse material aqui, ó. E vou fazendo assim, pessoal, ó. Vê se vocês acompanham. Ó como é que eu vou fazendo, ó. Nada de muita agressividade, tá, ó. Essa é a técnica, ó. Nada de muita agressividade. Perfeito, não precisaria ser melhor que isso, ó. Mas aqui, ó, você vê que eu tenho uns lugares mais profundos, onde tem muita sujeira ainda. Vamos tirar essa sujeira, mas vamos tirar de uma forma que a gente não agrida a nossa moldura. Aí, eu uso um disquinho de corte fininho. Se eu precisar de um disco mais grosso, aí eu uso esse. Ó, aí eu vou só no ponto aonde eu tô vendo a sujeira. Porque isso aí é para fazer um trabalho de boa qualidade. Como vocês podem ver, eu já tirei bastante a impureza da madeira. Já não tem aquele preto lá no fundo, aquela parte mais escura, já não tem mais, ó. Isso é fazendo a limpeza e a higienização do material, tá? Porque eu preciso que a moldura tenha resistência e a fibra da madeira, ela ainda continue consistente, tá? E não em estado de decomposição. Porque ela ficando em estado de decomposição, essa moldura, mesmo sem levar chuva, sem levar umidade, ela não vai durar muito tempo, tá, pessoal? Isso é uma moldura que eu estou fazendo para uma obra de arte que eu estou desenvolvendo. E para mim, eu tenho que fazer uma moldura dessa. Então, quando eu venho com uma escova desse pote, como eu pude ver, eu retiro muito ainda. Eu preciso retirar bem pouco para dar um aspecto que a moldura não fique muito agressiva na parte de decomposição, vamos dizer assim, tá? Ó, aí eu venho, do jeito que eu venho, com a escova desgastada, ó.
Boa, tá? Tá quase boa para mim trabalhar a beleza estética do tempo, né? Vamos dizer assim, porque o tempo foi quem fez essa beleza. O que eu tô fazendo é só a higienização que fala, né? E trazendo o aspecto. É isso aí, para mim ela tá ótima. Agora vamos pegar a parte que era ligada aqui, vamos colocar as duas juntas para vocês verem a diferença, pessoal. Ó, essa aqui é a que eu fiz o tratamento, né? As duas são da mesma madeira. E você vê a diferença dessa, você não vê, tá? Esses detalhes aqui. Mesmo que eu passe só a escova, vocês não conseguem ver esses detalhes. Olha a diferença. É a mesma, ó, é do mesmo material. Então você precisa fazer um trabalho de higienizar a madeira sem acabar com o aspecto de desgaste da própria madeira. E se vocês perceberem, se eu pegar uma madeira, se alguém vê uma madeira dessa na rua, ele joga fora. É dessa aqui, ó. Porque ele acha que isso não serve para nada. Mas na medida que eu for trabalhando, eu vou estar mostrando aí para vocês a diferença. Essa aqui tá pronta. Então, pessoal, ó o tanto de pó que deu aqui, ó. Você vê só dessa madeirinha. Mas não, você vê que não tem tanto pó aqui. Por quê? Porque é a gente trabalhando com as técnicas que a gente acaba aprendendo no longo da vida, né? Então eu fiz esse material, vou fazer essas outras aqui, ó, tá? Aqui tá o tanto de pó só dessa. Imagine de tudo isso. Mas se a pessoa for com muita violência, o serviço não fica bom, a pessoa acaba doente. E por causa que expira pó, entendeu? Às vezes tem alergia. E eu não. Essa aqui eu vou separar. Para mim depois receber, ela vai receber um outro tratamento e eu vou estar aqui. Para o vídeo não ficar longo, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pouco. Quando estiver pronta, pessoal, eu mostro para vocês. Finalizei aqui a moldura que eu estava executando pro quadro. Ó, aqui o tanto de pó que deu, ó, fora o que caiu no chão aí, né? E o resultado eu vou estar mostrando agora para vocês, tá? E aqui também, pessoal, é o material que eu usei, ó. Eu usei esse material, que é uma escova de aço rotativo, certo? E usei aqui esse disco de corte, né? De 4 polegadas, fininho. E aí o que acontece? Aqui o material foi usado, tá? E o resultado é esse, ó. Vou estar mostrando aí direitinho para vocês aí. Vamos ver se vocês acharam bacana. Ó, aqui, ó. Tá? Essa é uma das partes menor, tá? Ó. Tá? Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é a outra, ó. Tá? Ó. Esses são os resultados. Essas são a parte maior, tá? Essa aqui é a outra parte, ó.
Então, esse é o resultado daquela técnica que eu acabei mostrando para vocês no início do vídeo, né? Então, se vocês gostaram, quiser fazer alguma pergunta, né? É simples, os ferramentais são esses, como eu falei, tá? Aqui, ó. Isso aqui foi o que foi usado, só isso foi usado. Agora eu vou fazer o corte para fazer o acabamento do rebaixo para pôr o quadro. E vou trabalhar com uma resina à base de água, resina de piso, porque eu não quero que ele tenha uma aparência de verniz. E que ele me passe a intenção de uma madeira natural, sem produto químico. Que essa é a intenção da moldura do quadro que eu estou fazendo. Quando estiver pronto, pessoal, eu vou estar mostrando ele aqui. Agora eu vou fazer os 45 graus, fazer o rebaixo, como eu falei, e aplicar no quadro. Espero que vocês tenham gostado e segue a gente lá no nosso perfil lá. Tem bastante coisa bacana e a gente vai se falando, tá bom? Desejo para vocês sempre o melhor. Um abraço a todos.